Glória a Deus. Peguei uma espada maior aqui para ver se melhora aqui a palavra, né? Obrigado, viu, pastor Luzivaldo? Isso aí. Moisés é uma benção, irmãos. Glória a Deus. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Esperar que os jovens se acomodarem. Cadê 13 horas? Aqui. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar reunido em volta da mesa do Senhor. Nós lemos aqui que nós estamos na leitura oficial, nós estamos participando deste memorial, a qual o Senhor Jesus fez um voto de que a próxima ceia que Ele iria tomar seria no céu, junto com a igreja. E eu quero chegar lá. Pergunte para o teu irmão, você quer chegar lá? Ele vem a qualquer momento, irmãos. A realidade da vinda de Jesus, ela tem que ser vivida pela igreja. O céu tem que ser uma realidade para nós. Nós lemos nesse texto o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, dizendo que é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando iniciamos a fé. Esse texto ele é um alerta para a igreja, um alerta para nós, porque ele nos fala a respeito de algo que tem acontecido nos últimos dias. Pois ele fala aqui que já conhecemos o tempo. Eu pedi aqui a NVI porque na NVI diz assim: compreendendo o tempo em que vivemos. Algumas versões está assim: digo isto ou façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Nós sabemos que os tempos, ou este tempo, ou os dias, melhor colocando, os dias são difíceis. Os dias são maus. São dias em que a iniquidade tem se multiplicado, em que a injustiça tem sido praticada, em que a violência tem sido aumentada, em que as guerras estão ecoando com cada vez mais intensidade, os rumores de guerra. Nós entendemos pela palavra que estamos no fim dos tempos. Quando o apóstolo Paulo escreve: estamos mais perto da nossa salvação do que no começo, ele está apontando para a vinda iminente de Jesus, a vinda repentina de Jesus, porque o que há de vir, virá e ele não tardará. E é fato que às vezes a gente conhece o tempo, e aqui ele diz: digo isso como conhecendo o tempo. Vós conheceis, compreendem o tempo em que vivemos. Mas não basta a gente conhecer, não basta a gente saber que os dias são maus, que os dias são trabalhosos, que os dias são difíceis, que os dias são de apostasia, que são dias em que o pecado tem se proliferado e às vezes quer entrar até mesmo dentro das nossas igrejas. O pecado quer ser banalizado, o pecado quer ser legalizado, mas a igreja do Senhor não pode aceitar o pecado. A palavra do Senhor, ela continua condenando o pecado. A igreja que vai para o céu
é uma igreja que não se mistura com o mundo. A igreja que vai entrar no céu é uma igreja que ainda está disposta a caminhar por um caminho que é estreito, que está disposta a entrar por uma porta que é estreita. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que está disposta a renunciar a si mesmo, a negar a si mesmo a cada dia. É um dia pior que o outro, porque os dias são maus. Mas a igreja que quer morar no céu é uma igreja que não espera coisas boas aqui na terra, porque ela sabe que o Deus deste século, Ele está cegando o entendimento de muitos, tapando a visão de muitos. Mas a igreja que vai morar no céu sabe que Ele já preparou um lugar para nós. A igreja que vai morar no céu sabe que sem santidade, sem santificação, ninguém há de ver o Senhor. A igreja que quer morar no céu sabe que tem que se manter pura, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem pecado. A igreja que quer morar no céu sabe que para ganhar o céu vai ter que abrir mão da terra. Aleluia. Não basta a gente apenas saber que o amor de muitos está se esfriando, mas nós precisamos entender que é hora da igreja despertar. Por favor, mexe com alguém do teu lado, pela segunda vez eu estou pedindo. Fala para ele, é hora de despertar. É hora de despertar. Porque às vezes nós estamos acomodados na zona de conforto. Às vezes a gente está entendendo que as coisas estão tudo bem. Às vezes a gente se mantém vivendo na mesmice, do mesmo jeito. Às vezes a gente vai se esfriando sem perceber. E para se esfriar, você não precisa se esforçar. Sem você perceber, você vai deixando que a frieza entre no coração. Sem perceber, você vai perdendo o ânimo. Sem perceber, você deixa de orar hoje, não consegue orar amanhã. Sem perceber, na campanha que você estava de uma semana, você perde um dia, depois você perde 2. Sem perceber, hoje não deu tempo de ler a palavra. Sem perceber, você se envolveu com tantas coisas, não conseguiu vir para o culto. Sem perceber, apareceu um compromisso, você não conseguiu naquela semana entregar a sua adoração a Deus. E isso faz com que a gente vá se distanciando do Senhor, faz com que a gente vai se esfriando, faz com que a gente vai entrando num estado de inércia, de repouso espiritual. Mas a igreja que vai morar no céu é uma igreja que está atenta ao toque da trombeta. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que está atenta, porque a qualquer momento, irmãos, pode ser agora, que os céus se abram sobre nós, e os salvos ouvirão o toque da trombeta. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de sair correndo como aquelas virgens loucas que tinham a lamparina, que eram virgens, que tinham vestes brancas, mas dormiram além da conta. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de se consertar, não vai dar tempo de endireitar as veredas, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de se reconciliar com a igreja, não vai dar tempo de deixar as práticas pecaminosas. É preciso se despertar hoje. Eu trago uma mensagem que é uma mensagem pastoral para a igreja, com muito temor,
Porque quando nós falamos de despertar do sono, é porque tem alguém que pode estar dormindo. E quando nós falamos do sono, o sono ele tem 3 aspectos que a gente pode conhecer. Tem um sono físico, que é necessário para a gente que não é anjo ainda. Nós precisamos dormir, nós precisamos repousar, nós precisamos descansar. Tem um sono que tem que ter pelo menos 7, 8, 9 horas. Alguns dormem menos, outros dormem mais. Mas se a pessoa não dorme, ela vai ter dificuldade de concentração, ela vai ter uma vida estressada, ela vai ter pressão alta, ela pode ter problema cardíaco, pode desencadear vários outros problemas, crise de depressão, de ansiedade. Então o sono, no aspecto físico, ele é necessário para nós que somos humanos, somos carne e osso, somos matéria. Mas quando o apóstolo Paulo está falando que precisamos despertarmos o sono, ele não está falando do aspecto físico, ele está falando do aspecto espiritual. Porque tem um sono físico, tem um sono eterno, o sono da morte. Algumas doutrinas dizem que o homem, quando morre, entra no estado de sono. Eu não quero entrar nessa área da teologia, mas eu quero entender que quando Lázaro morreu, Jesus falou: Lázaro está dormindo, eu vou lá acordar ele. Eu quero entender que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses a sua carta, falando sobre o arrebatamento da igreja, ele diz que os que dormiram em Cristo, quando essa trombeta que eu estou falando, que vai soar a qualquer momento, quando essa trombeta aqui, a igreja que quer morar no céu está esperando ouvi-la, quem está esperando a trombeta soar? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Os mortos, ou os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então nós falamos do sono físico, nós falamos do sono eterno, o sono da morte, mas nós temos também o sono espiritual. Nós não temos como evitar a morte. A morte, ela uma hora vai chegar para nós. Se Jesus não voltar, se Ele demorar mais um tempo, mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, a nossa hora vai chegar. Nós precisamos estar preparados para quando chamar a nossa vez. Quando, como alguém diz, quando chamar nossa senha. Porque eu quero ir morar no céu, mas eu não quero ir primeiro que vocês, não. Não quero deixar minha branquinha aqui, não. Misericórdia. Estou preparado, Jesus, mas leva todo mundo junto. Não é melhor? Mas se Ele me chamar agora, eis-me aqui, Senhor. Estamos preparados, será? Para a morte. Fato é, o psicológico do homem não está preparado para enfrentar a morte. Quando a gente fala de morte, a gente fala de algo sombrio, algo tenebroso, algo que para a humanidade é impossível de transpassar. O homem com a ciência, com a tecnologia, já desenvolveu, já avançou, mas não deu jeito para a morte, tá? Tem jeito para tudo, menos para a morte. Por isso que nós servimos a um Jesus que deu um jeito na morte. Ele perguntou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno. O homem não tem jeito, para mim não tem jeito, mas eu sirvo um Jesus que venceu a morte. E se eu estiver com a minha fé, com a minha confiança nele, pode ter certeza, naquele dia, eu e você também vamos vencer, porque Ele vai nos chamar. Aleluia. Então, nós partimos para o que o apóstolo está tratando, o sono espiritual. E quando nós olhamos na Bíblia, a gente vê várias recorrências, várias citações de homens na Bíblia,
pessoas, personagens que também dormiram. Poderíamos citar vários, começando lá pelo patriarca Abraão. Mas quando a gente olha para alguém dormindo na Bíblia, a gente observa que o sono a qual a Bíblia está relatando, ele trata de algo espiritual. Eu citei aqui Abraão, o primeiro exemplo, pois quando ele estava para renovar a aliança com Deus, lá em Gênesis 15, se eu não estou enganado, que o Senhor aparece para ele, e ele então coloca ali os animais um de frente com o outro, e o Senhor está ali para renovar a aliança com ele. Um pesado, um profundo sono cai sobre Abraão, porque o inimigo não queria que aquela aliança fosse feita. Então no mundo espiritual havia potestades malignas que queriam impedir de que aquilo acontecesse. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo personagens como fora, por exemplo, aquele jovem Eutico, em Atos 20, que diante de um culto onde a palavra estava sendo pregada, aonde o pregador estava ensinando, o apóstolo Paulo estava ensinando, não era o Juquinha, Ricardo Ribeiro, era o Paulo de Tarso. Mas ali diz que um jovem se distanciou, sentou lá na beirada da janela, ficou com o corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora. E o texto diz que ele caiu num sono, a ponto de cair lá de cima, daquele lugar onde estavam reunidos, e caiu sem vida. Então, no aspecto espiritual, aquele sono trouxe morte para aquele jovem. Eu me lembro de quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e um culto de glória estava acontecendo, mas os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam ali, mas estavam também com muito sono, a ponto de não compreender a manifestação de glória que estava acontecendo naquele lugar. Da mesma forma no Getsêmani, quando Jesus se retira para orar, nós vamos ver que aqueles discípulos, da mesma forma, eles deixam Jesus sozinho e eles começam a dormir. No aspecto espiritual, a gente vê também Jonas, que recebe uma ordem de Deus, recebe uma missão de Deus, e ao invés dele pregar num lugar, ele foge para outro. Ao invés dele cumprir e ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. E a Bíblia diz que ele desce para Tarsis. Ele embarca no navio, ele desce até o porão, e ali Jonas começa a dormir. Mas não era um sono comum, era um sono da indiferença. Então nós temos no sono espiritual que causa na vida do crente a indiferença. Quando não damos importância à palavra de Deus, quando não nos despertamos para manter uma vida fervorosa no espírito, e o fervor espiritual, ele precisa acontecer no particular ou no íntimo de cada um. Cada um de nós temos o nosso altar pessoal. E neste altar pessoal eu preciso, todos os dias, retirar as cinzas. Todos os dias, pastor Rogério, eu preciso pegar lenha nova. Todos os dias eu preciso colocar em ordem o meu altar. Todos os dias eu preciso fazer a manutenção da minha vida pessoal diante de Deus. Espiritualmente a gente se distrai com tantas coisas,
com tantos afazeres, com tantas atribuições, e a gente deixa de lado o que deveria ser prioridade. A gente aos pouquinhos vai perdendo a intensidade. Meu Deus, aos pouquinhos a gente vai diminuindo o nosso fervor. A gente vai permitindo, a gente vai deixando aos pouquinhos de manter aquela chama acesa. Não é o pastor que mantém a chama do teu altar acesa. Nós estamos aqui no altar coletivo, e coletivamente eu sei que a presença de Deus ela é manifesta, mas a continuidade deste culto, quando nós saímos da porta para fora, ela é comigo, ela é no seu particular, ela é com a tua vida de piedade, de devoção, de entrega ao Senhor. E nós precisamos vigiar em todo o tempo. Nós não podemos entrar no sono espiritual e sermos indiferentes, como Jonas foi, por exemplo, indiferente a ponto de ver pessoas desesperadas, indiferente ao ponto de saber que estava desobedecendo a Deus, mas mesmo assim não teve temor dos seus atos. O sono da indiferença aconteceu quando ele tapa os ouvidos, ele fecha os olhos, ele fecha o coração, e mesmo quando é despertado, é chamado: o que fazes aqui, dormente? Mesmo vendo a situação, ele não se desperta. Eu quero dizer, é tempo de você se despertar. Pergunto, será se Jonas levantasse a sua voz, orasse ao Deus do céu, o Deus que ele servia, a qual ele mesmo declarou quando questionado, que Deus é o seu, que ocupação é a tua, que fazes aqui? Será que se ele se voltasse para Deus e clamasse ao Senhor, como alguns dias depois ele clamou no ventre daquele grande peixe, será que Deus não poderia usar de misericórdia com ele? Mas ele estava tão indiferente que ele preferiu ser jogado no mar. Meu Deus, ele preferiu perder a vida. Olha, se é tratar de Deus comigo, joga eu fora e está tudo certo. A ponto de não se despertar para uma realidade iminente de que o Senhor estava tratando com ele. Queridos, às vezes as situações estão acontecendo em nossa vida, em nossa volta, e nada mais é do que o Senhor tentando nos despertar, nada mais é do que o Senhor tentando nos acordar, nada mais é do que o Senhor tentando nos tirar deste estado de indiferença em que estamos. Você não pode continuar indiferente. A igreja deste tempo não pode continuar indiferente. A palavra de Deus para nós é: nós sabemos, entendemos o tempo em que estamos vivendo. Então é tempo em que nós precisamos nos despertar. Aleluia. No sono espiritual eu também posso me lembrar de Elias, que depois de ser tremendamente usado por Deus, Elias foge, se esconde, fica embaixo de um pé de zimbro, pede a morte e começa a dormir. Mas sabe o que eu acho lindo em todas essas citações? É que quando Abraão dormiu, Deus despertou Abraão. O que eu acho lindo, meu irmão Josiel, é que quando Elias dormiu, o Senhor mandou um anjo servir Elias.
Ei, acorda, você está fraco, tem alimento para você. Ei, você está desidratado, acorda, tem água fresca para você. Ei, você está sem ânimo, está sem vigor. Ei, tem renovo do céu para você. Aleluia. Sabe, quando Eutico caiu, morreu, o Senhor permite que Paulo pare o culto, desça as escadas, chega lá, abraça aquele jovem e diz assim: vamos continuar adorando, porque o espírito de morte já foi embora, esse jovem tem vida. Sabe o que eu acho lindo? É que mesmo Jonas estando no sono da indiferença, fugindo, preferindo morrer, o Senhor prepara um escape para Jonas. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo que você esteja sonolento, esteja indiferente, esteja disperso nesse dia, o meu Deus, Ele vem trazer despertamento, o meu Deus, Ele vem trazer avivamento para a tua vida. Aleluia. É fim dos tempos. A igreja precisa se despertar. Porque Jesus contou a parábola do joio e do trigo, apontando para o fim dos tempos. Mas pastores, ele começa assim: e quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. O joio só foi semeado porque os homens dormiram. Nós precisamos nos despertar, porque enquanto estamos dormindo, o diabo está acordado. Nós precisamos nos despertar, que enquanto estamos na inércia, enquanto estamos na mediocridade de uma vida cristã, o império das trevas está se alvoroçando contra a igreja. Enquanto nós não estamos fazendo nada, o mundo está investindo pesado contra as nossas crianças. O inimigo está investindo pesado contra os nossos jovens. Enquanto nós, igreja, estamos acomodados numa zona de conforto, servindo a Jesus do jeito que a gente achar que deve ser. Não, para servir a Jesus não é do jeito que eu acho, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você imagina. Servir a Jesus é conforme agrade a Ele, e o agradar a Ele não é viver de qualquer jeito, não é andar de qualquer maneira, não é falar qualquer coisa, não é viver uma vida sem compromisso. Para agradar a Deus é preciso ter uma vida de santidade, de fé, de devoção, de entrega, de renúncia na presença dEle. Por último, eu vejo um nazireu de Deus, por nome de Sansão. Que Sansão dorme no colo do inimigo. Ele achava: eu sou nazireu. Ficou de brincadeira com o inimigo. Na hora que eu me levantar, acabou, eu dou um jeito. Sou forte, eu sou bom. Eu tenho promessa. Não vou cair não. Eu sei o meu limite. Cuidado. Sansão brincou: me amarra com corda nova. Até que Dalila falou tudo o que ele queria ouvir, fez tudo o que ele queria que fizesse. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer uma igreja dormente. O inimigo quer uma igreja que não ora. O inimigo não quer uma igreja que venha para a escola dominical. O inimigo não quer uma igreja que venha para o curso de ensino. Ele não quer.
E aí ele vai colocando obstáculos. Ei, olha para mim. No mundo espiritual o inimigo vai colocando obstáculos. Coloca cansaço, coloca sono, coloca rotina. Coloca tantas coisas, aí você arruma tempo para tudo. Você consegue arrumar agenda para qualquer coisa, mas se torna indiferente com as coisas de Deus. Consegue ter compromisso com tudo. Consegue ter compromisso com todas as pessoas, mas com Deus não consegue. Está fazendo de qualquer jeito. Não, tá bom. É isso que o inimigo quer, uma igreja apática, uma igreja conformada. E no capítulo 12, um capítulo anterior, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. E o que nós estamos vivendo é uma igreja que está conformada com o mundo, achando que está normal, achando que é assim mesmo. Está assim para quem jaz no maligno, mas a igreja não é do mundo. A igreja está no mundo, mas a igreja ela é do céu. A igreja não é dominada pelo sistema mundano. Nós devemos perceber o tempo, e o tempo é de despertarmos espiritualmente. A igreja não pode dormir no colo do inimigo. A igreja não pode se prostrar na frente do inimigo, não. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, enquanto Sansão estava tranquilamente, o inimigo veio com ímpeto contra ele. E a Bíblia diz que Sansão se despertou, e ele tentou fazer como das outras vezes, quebrar as cordas, as amarras, as correntes, porque ele não sabia, que versículo triste, ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Meu Deus, irmãos, ele não percebeu que havia perdido a presença. Que coisa triste quando o homem já não percebe que a lâmpada está se apagando. Que coisa triste quando o homem não percebe que a unção está se acabando, que está no automático. Ei, Deus quer nos tirar do automático nessa noite. Deus quer nos tirar do costume de ser religioso, do costume de ir para a igreja. Deus quer nos tirar do colo do inimigo. Ele quer nos levantar, nos despertar com autoridade espiritual. É hora de despertarmos do sono. Porque quem dorme, ele não consegue exercer a sua faculdade mental. Quem dorme não consegue agir, não consegue reagir. Quem dorme não consegue exercer nenhuma atividade. Quem dorme fica frágil, vulnerável, fica exposto. E aí a igreja, enquanto está dormindo, ela está assim, sem ação, vulnerável, exposta, fragilizada. E enquanto isso, o inimigo está semeando o joio. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando. Enquanto isso, o inimigo está investindo pesado. Enquanto nós estamos achando que está tudo bem, o inimigo de nossas almas, ele está ganhando e conquistando espaço. Mas eu estou falando nessa noite com uma igreja que está sendo inquietada pelo Espírito. Eu estou falando com uma igreja que está sendo despertada pela palavra.
Nós conhecemos o tempo e nós precisamos então nos despertar. Deus nos chama para nós nos levantarmos deste tempo. Deus nos chama para nós nos posicionarmos neste tempo. Deus nos chama para nós acordarmos, levantarmos deste estado em que estamos vivendo como igreja, como povo de Deus. Ele quer levantar a sua igreja, porque Ele não quer que nenhum de nós fiquemos aqui quando a trombeta soar. Por favor, desperte esse irmão, levante assim a mão dele, fala para ele assim: é tempo de despertamento. O Senhor não quer você vivendo um tempo de indiferença. O Senhor não quer você vivendo um sono de frieza. O Senhor não quer que você viva um sono na mão, no colo do inimigo. Mas o Senhor nessa noite quer te despertar, porque Ele vem buscar uma igreja que está despertada. Ele vem buscar uma igreja que está buscando revestimento na oração, que está buscando revestimento na palavra, que está buscando revestimento no Espírito. Ele vem buscar uma igreja fervorosa no Espírito. Quero te convidar com isso a se colocar em pé, por gentileza. Chegou a hora de despertarem do sono, porque Jesus vem. Nós não somos da igreja que está confortável no mundo. Não, eu não quero ficar confortável no mundo. Eu não quero ficar acomodado ao que o mundo oferece. Se você está conformado com o mundo, o Senhor, Ele quer transformar a sua mente nessa noite. O Senhor, Ele quer te sacudir nessa noite. Ele quer acender novamente a chama que um dia queimou neste coração. Eu queria pedir a você que desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero subir com a igreja. Se o Senhor cobra de mim que eu pregue uma palavra que talvez não cause um barulho, uma reação. Ei, não é palavra de Ricardo, é a palavra de Deus. O que me importa é saber que se você esteve na indiferença, na frieza, na inércia, na mesmice, hoje Deus falou com você. Hoje Deus despertou você, como despertou Elias, como despertou Pedro naquela prisão, onde a igreja orava e Pedro estava ali, dormindo tranquilamente, mas de repente o anjo foi lá despertar a Pedro. Como Eutico que dormiu, caiu, mas o Espírito de Deus através de Paulo foi lá e despertou, ele levantou ele. Como Jonas, que o mestre do barco foi lá despertar ele. Nessa noite Deus está despertando você. É tempo de você voltar ativa. Sabe que você pode chacoalhar, olhar para essa pessoa e dizer assim: é tempo de você voltar ativa, crente. Por que você não vem mais buscar a presença do Senhor como você buscava antes? Por que você não é mais aquele crente fervoroso que era antes? Foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais falou em língua. Ei, o Espírito Santo de Deus quer fazer transbordar as línguas estranhas nos seus lábios. Um dia foi fervoroso, um dia foi temeroso, foi temente. Um dia foi zeloso. Um dia rejeitou, renunciou. Mas foi passando os dias, os meses, os anos, e você foi se acomodando.
Eu vou dizer algo que o Espírito de Deus está... Você está de mão dada. Eu vou dizer algo que o Espírito de Deus está mandando dizer. Deus vai começar a tirar crente da zona de conforto. O Espírito de Deus manda eu dizer para você nessa noite: a zona de conforto vai começar a cair por terra. E aí quando começar as coisas a se desestabilizarem, aí você vai entender: peraí, eu preciso voltar para a oração, eu preciso renovar a minha aliança, eu preciso despertar a minha fé, eu preciso clamar a esse Jesus que estava dormindo no barco. Os discípulos estavam em apuros, mas Jesus estava lá no barco. Precisou levantar a tempestade, a onda, o vento, para ele se lembrar: peraí, tem um Jesus conosco. Me permita orar junto com você. Feche os teus olhos. Pai, feche os teus olhos. Senhor, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, não permita, Senhor, não permita, Senhor, que continuemos da mesma maneira. Não permita, Senhor, que a tua igreja esteja confortável. Não permita que a tua igreja, Senhor, esteja dispersa. Não permita, Senhor, que a tua igreja esteja sonolenta, mas que o Senhor venha soprar do teu espírito, do teu fervor, que o Senhor venha soprar do teu avivamento, que o Senhor venha trazer o teu despertamento espiritual sobre nós. Que no nosso particular, Senhor, nós possamos nos voltar para Ti, nos voltar para a palavra, reparar o altar da oração, reparar o altar da oração, Senhor. Quantas vezes, Senhor amado, no altar da oração nós recebemos tantas vitórias, mas hoje, Senhor, às vezes nos vemos em desespero, em apuro, não sabemos a quem clamar, mas o Senhor está no barco e nós só precisamos clamar a Ti, porque o Senhor está pronto para ouvir a voz de uma igreja que clama. Ó Senhor, que essa seja uma noite de despertamento espiritual, e que não continuemos mais dormindo no colo do inimigo, mas que o Teu Espírito Santo acenda novamente a chama do Teu Espírito em nossos corações, e possamos nos voltar para a Tua presença, possamos, Senhor, ser renovados e despertados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, e eu Te agradeço por esta palavra. Amém e amém. Você pode abraçar pelo menos duas pessoas? Abrace pelo menos duas pessoas. Ministre algo de Deus para a vida dela. Diga assim: ó, Deus vai te despertar novamente. Deus vai te dar de novo os dons espirituais. Seja um ministro do Espírito de Deus, uma boca profética para alguém que até hoje estava apático, estava dormindo na fé, mas o Senhor tem poder de te despertar, de te levantar, de te revestir com ousadia. O Senhor vai começar a te incomodar nas madrugadas. O Senhor vai começar a te incomodar nos dias de culto. É você que não perdia culto, mas agora reparece tanta coisa. O Senhor vai começar a te lembrar que hoje é dia de manter a chama acesa. Nos dias de culto, o Senhor vai começar a te trazer a memória de quantas vezes que você chegou aqui caído, triste,
cabisbaixo e o Senhor te levantou. O Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor está fazendo coisas novas. Eu vejo lágrimas sendo derramadas, eu vejo corações que estão tocados, eu vejo corações quebrantados na presença do Senhor. Eu vejo o Espírito de Deus com liberdade trabalhando em vidas, soprando toda a cinza, renovando a aliança, renovando o fervor, renovando a fé, acendendo a chama. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Xaraia suba candaraba. Alaba chora bacandaraba. Oh, aleluia.